Eu vou pedir que vocês observem agora que vocês já perceberam que a vida acontece no nosso corpo, por meio dos nossos sentimentos, não é? Eu espero que vocês já estejam aplicando isso. Pensar é perigoso, sentir e perceber a vida pelo corpo é seguro. Então, foi dada uma tarefa para vocês durante o lanche. E em silêncio, vocês não precisam compartilhar isso comigo, nem com ninguém que está aí do lado. Vai ter um momento adequado para vocês fazerem essas interações. Mas eu só gostaria que vocês percebessem como vocês cumpriram a tarefa dada. A tarefa foi escolher a pessoa que estava atrás de você, ou se você conhecesse, trocar de pessoa. A pergunta é, você cumpriu a tarefa? Você escolheu? Isso vocês podem ficar com vocês. Você escolheu ou foi escolhida? Se por acaso você ficou perdida. Ou você foi literalmente na pessoa que estava lá atrás. Você viu essa pessoa? Você ouviu essa pessoa? Você sentiu essa pessoa? Você valorizou ou subestimou a tarefa que foi passada? Você criticou ou viu isso realmente como uma oportunidade? Se você serviu, você cuidou desse momento ali, você observou a reação que a pessoa tinha enquanto você estava buscando cuidar dela? Se você foi servido, como é que você se sentiu com essa pessoa te servindo? Você aproximou ou se isolou? Sabe, gente, esse é um exercício extremamente simples, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não se iludam. Nessa tarefa, vocês repetiram exatamente o padrão inconsciente de comportamento que vocês têm na relação de vocês. É sempre assim. Nós repetimos o nosso padrão inconsciente de relacionamento em todos os papéis, em todas as circunstâncias que a gente está. Por exemplo, quem subestima o pai, geralmente subestima um comando que foi dado como esse. Então eu vou chamar vocês agora para perceber profundamente quais são os sentimentos que movimentaram dentro de você e quais foram os sentimentos que você movimentou no outro. Ok? Eu tenho certeza que se agora você fizer isso, vocês vão perceber que essa é a oportunidade da vida. De saber exatamente o que você está oferecendo. De saber exatamente o que você está fazendo com o que você está recebendo. Porque a vida é colheita, né? Eu estava ali com a Fernanda e chegou a Silvana. A Silvana é uma funcionária aqui do Mercury. E que eu conheci ela na época que eu fazia consultoria para a Academia Átrio. Uma excelente profissional. Ela veio para cá e passou por todo o critério, toda a seleção como tem que ter, e ficou aqui. Eu falei, Silvana, é uma alegria eu te ver. E de fato, porque eu estou falando aqui para vocês o que eu disse para ela 10 anos atrás, numa outra empresa, né? Ela falou assim, Mirela, mas tudo é colheita, né? Ela falou, se a gente planta, a gente colhe, eu estou colhendo. Lindo, né? E é assim, simples assim. Então, esse pequeno e simples exercício que me veio subitamente, e eu estou mostrando para vocês que eu faço o que eu estou ensinando, eu senti, não estava no planejamento, o Braz falou, me veio e eu passei. E acho que talvez esse seja um grande momento para vocês realmente perceber como é que vocês estão na relação, ok? E se vocês perceberam, por exemplo, que houve um excesso de cuidado ou um excesso de descaso, né? Se teve um compromisso fiel à tarefa ou deixa para lá, se houve dispersão ou foco, isso também está falando de como você está conduzindo as outras coisas na sua vida. E o momento de mudar é agora. A vida é movimento, ninguém está parado. Ou você está indo para o mais ou você está indo para o menos. E é assim que a gente faz, a gente não reconhece. E claro que foi, não é? Ele disse, vocês estão aqui para integrar e desenvolver.
E é assim que a gente faz. A gente está lá fora e não percebe que o que a gente está recebendo da vida é ordem. A gente não percebe, por exemplo, que numa organização a gente precisa cumprir o que vem lá de cima. Porque o que vem lá de cima tem um sentido e é isso que nós vamos ver aqui agora. Tá bom? Foi um exercício extremamente simples, mas muito profundo. Como tudo na vida, o essencial é simples, é profundo e acontece agora, nesse momento. O que passou, passou, a gente não volta mais lá. O pensamento vai lá só para se perturbar. Mas no passado você não faz mais nada. O futuro depende do que você faz agora, nesse momento. Então a vida acontece agora. E a gente tem sempre essas grandes oportunidades, simples e quase invisível. Mas como a gente está mais no pensamento do que no sentimento, às vezes nos escapa. Ok? Tenho duas perguntas importantes, não vou seguir muito com elas, tá? Porque a gente tem algumas coisas bem relevantes, mas é uma pergunta que se movimenta na maioria das pessoas e nem todo mundo faz. Então eu vou falar de maneira breve. Eu disse aqui que nós somos a soma dos nossos pais. E pai e mãe a gente só tem um. E a gente está ligado ao nosso sistema familiar. E me perguntaram, e os filhos adotivos? O filho adotivo, ele está ligado a qual sistema? Dos pais biológicos ou dos pais adotivos? Dos biológicos. Ele é a soma do pai e da mãe biológica. Não. O que ele traz no corpo dele vem dos pais. Gente, eu vou ser breve nisso, tá? Eu só preciso falar porque eu sei que isso se movimenta, eu vi quando isso se movimentou e às vezes a pessoa fica presa nisso e não segue comigo, tá? Mas é assim, não quer dizer que os pais adotivos não são importantes. Eles são importantes, eles são fundamentais, mas a origem dessa criança, o que movimenta no corpo dela, vem dos pais biológicos. Por isso, é importante que eles saibam e sintam esses pais, para dar certo na vida. Porque inconscientemente, eles sabem, sentem falta, mas por fidelidade aos pais atuais, eles não se manifestam. Tá? E a adoção é muito comum quando os pais que adotam sentem uma falta, têm uma dor profunda. Então adotam às vezes para suprir essa dor e por isso é tão difícil compartilhar com a criança. E aí eles querem fingir que está tudo bem se a criança não souber. Isso gera dor para todos. Ok? E outra questão que me perguntaram é sobre os homossexuais. A força de um homossexual homem é masculina. A força de uma homossexual mulher é feminina, tá? Dentro deles também se move a mesma força, que é a força do macho e da fêmea da natureza, ok? Agora, a questão da opção sexual, aí são outros fatores. Isso não muda na essência, né? Inclusive, ontem eu li até uma matéria onde o Ney Mato Grosso fala isso. Eu sou homossexual, o que eu faço com a minha sexualidade não importa a vocês, mas eu sou homem. A minha opção é homossexual, mas eu sou homem em essência. Tá? Se vocês procurarem no Google, com certeza vão encontrar. Tá bom? Isso não muda, nós estamos falando de essência. Bom, eu mencionei isso porque às vezes vocês ficam nisso e não estão abertos para ouvir o próximo passo. Se vocês tiverem mais necessidade, a gente trata disso após o treinamento. Eu vou ficar aqui ainda um pouco para poder atender quem se movimentou e ainda precisa de algo. Tá? Também estou à disposição, tenho um Instagram, vocês podem mandar direct. E eu vou estar aqui em outros momentos, vou passar aqui nos intervalos, que aí a gente tem uma oportunidade maior. Tudo bem? Assim a gente atende ao necessário, para a maioria. Ok? Vamos lá? Todo mundo agora um pouco mais consciente do padrão inconsciente que tem se comportado por aí? Eu sugiro que vocês levem isso verdadeiramente nos próximos dias. Uma família você não consegue extinguir, acabar, destruir. Uma empresa não é assim. Uma empresa ela também funciona como um sistema, ou seja, o que é um sistema?
Várias partes compõem e se articulam para trazer um único resultado, como na família, só que a força de vida dela é menor. Isso quer dizer que ela exige cuidado, ela exige atenção, ela exige direção. E assim como o sistema familiar tem uma maneira de funcionar, e eu mostrei aqui para vocês brevemente, eu mostrei? Alguém tem dúvida do preço que está pagando na vida em função do que é? Dos resultados que estão gerando? Se tiver, eu falei, tem que sair daqui com tudo claro, é só perguntar. As organizações, elas também têm uma maneira própria de funcionar. E são as leis do inconsciente que movem essas organizações. E é o que nós vamos perceber aqui agora, tá? Então, essa imagem é para vocês levarem para sempre. Você faz parte lá, o seu departamento é um tijolo desse. Se não está legal, está colocando tudo em risco. Então, para que existem as empresas? As empresas estão a serviço da vida. As empresas, elas precisam dar certo. Elas precisam funcionar. E lucro, gente, lucro é vida. Nós vemos de uma cultura que parece uma hipocrisia quando fala que uma empresa tem que ter dinheiro. As pessoas têm dificuldade de falar que uma empresa, um funcionário está numa empresa para gerar dinheiro. Deixa eu contar para vocês. Vocês estão numa empresa para gerar dinheiro. E se você não compreendeu isso até hoje, você não está prestando um serviço para essa organização. Você está prestando um desserviço. Porque dinheiro é o principal recurso de manutenção de vida. Não se mantém vida sem dinheiro. Me fala aqui quem sobrevive num mundo sem dinheiro. Então, quando uma empresa gera dinheiro e obtém lucro, ela está contribuindo para a vida de muitos e está contribuindo para a vida do seu país, da sua família, da família dos seus filhos que virão. Vocês viram aqui no começo a história dessa empresa. Como ela começou? Quantas unidades ela tinha? Quantas unidades ela tem agora? Quantas famílias essa direção, esse empresário servia? Quantas famílias ele serve agora? Eu fiquei muito assustada quando eu comecei a trabalhar com consultoria organizacional em perceber a falta de deferência, naquela época eu não tinha esse conhecimento sobre família que eu tenho agora, a falta de deferência que os funcionários tinham e de consciência em relação ao seu superior imediato. Eles estavam sempre com uma crítica, como se ser empresário no nosso país fosse fácil. Não é. Não é. Um empresário, para dar certo no nosso país, tem que honrar a mãe demais. Tem que ter muita coragem. Porque nós temos uma crise no nosso país, não é uma crise econômica. Nós temos crise de relacionamento. Nós somos um povo afetuoso, nós somos um povo amoroso, mas nós vivemos em plena desordem. Nós não aprendemos, ó lá, ó, a fazer, a construir o nós. Quando vocês acordam e vão trabalhar, vocês estão gerando resultado não só para a sua vida, mas para a sua família, para a sua sociedade, por onde você passa. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Viver é isso. Nós só estamos aqui para isso. Você foi eleito por essa força que não importa. Não importa qual nome que você vai dar para isso. Mas ela te trouxe aqui, te pôs aqui. Ela te serviu, agora ela espera que você devolva. Como diz a Silvânia, a colheita. Não é? Então, toda organização tem que gerar dinheiro. Se ela não gera dinheiro, não faz sentido ela existir. Se ela não gera dinheiro, ela não contribui aqui, ó, para o nosso país. Então, uma empresa, quando ela nasce, ela é quase como um filho para o empresário, que também exige dele muita dedicação, muita coragem.
E para que ela continue crescendo, frequentemente um empresário que tem o resultado que o Braz tem hoje, sabe muito bem o valor das pessoas. E o mínimo que nós precisamos fazer para retribuir é entender isso também. Porque não se cresce sozinho. Não adianta uma pessoa ter essa força toda se ela não puder contar com a equipe nesse movimento. E felizmente, consciente ou inconscientemente, vocês já sabem disso. Né? Tudo que a OPMED vem passando, isso nos mostra essa capacidade de vocês. Só que até então vocês estavam fazendo isso sem tanta consciência. E o meu convite para vocês agora é que vocês façam isso com consciência. Porque a gente não tem que pensar o PMED só aqui. Eu já falo, toda vez que eu converso Braz, eu já falo, é no mundo. Sim. Sim. É o mínimo. Gente, é o mínimo. Nós não cuidamos de pessoas, nós resolvemos a vida das pessoas. Vocês precisam ter consciência disso. A pessoa que chega até você, você não tem que convencer ela que precisa. Ela precisa. Compreende? Ela só está dando a oportunidade de você conduzi-la, seja em qualquer lugar que você estiver dentro dessa empresa. Então, a sua tarefa é só tomar posse dessa relação e fazer a sua parte na posição que você tiver. Está em dúvida da sua posição? Pergunta. Braz mostrou aqui o organograma? Pergunta. Pergunta. Você vai ter a resposta, vai ficar claro. E aí vocês vão poder sentir dentro de vocês aquilo que eu falei no início. A vida, ela só tem alegria quando eu sirvo com consciência e responsabilidade. Muitas pessoas ficam perdidas, sofrendo, mas justamente porque não encontraram a clareza desse propósito. Porque o propósito não é o seu propósito para a vida, é o propósito da vida para vocês. Aqui a gente não está falando o que você quer da vida. Às vezes o que você quer da vida não é o que a vida quer de você. Você vai lutar contra isso até quando? É igual na empresa, né? Quem está lutando com a vida dessa maneira, geralmente é porque está resistindo o comando da mãe em casa, chega na empresa, não vou fazer isso que essa psicóloga falou, não. Bobagem. Deixa pra lá. Não vai ver mesmo? Deixa eu te contar uma coisa importante. Quem está te conduzindo não vê. Mas essa força que eu estou explicando para vocês, que é a força do inconsciente, ela não releva. Ela atua. E é instantâneo. Por isso, dentro das organizações, tem uma maneira própria de funcionar. Olha lá o tanto que é fácil levantar. Olha para cair. Sim, olha quanto tempo ele leva para fazer isso e quanto tempo. Empresa é isso. Uma decisão errada. Um movimento inadequado de um funcionário. Esses dias eu estava vendo aquela história do Carrefour, de um funcionário, eu vi rápido, quando eu vi já estava acabando a notícia. Mas parece que um funcionário maltratou um cachorrinho, né? Gente, o que é aquilo, né? Qual o preço que a organização pagou por isso? Quantas famílias ali essa empresa sustenta para uma ação de um funcionário fazer isso? Então, gente, para erguer uma empresa dá muito trabalho. Para mantê-la em pé, mais ainda. No nosso país, mais ainda. Exige muita coragem. Exige muita firmeza. Exige muito desprendimento, porque é muito mais fácil ser funcionário. Porque quando você dorme, você está preocupado, e eu não estou desmerecendo o funcionário. Eu não estou desmerecendo, eu estou trazendo a realidade como ela é. Um funcionário, quando ele dorme, ele se ocupa com a família dele, não é? Quantas pessoas hoje você tem sob sua responsabilidade? Isso já é difícil, não é? Você imagina o que é um empresário deitando? Um empresário que tem 10 funcionários, 50 funcionários, 300 funcionários, 2.000 funcionários, 50.000 funcionários. O nível de troca com a vida é diferente. Sim, não é?
Só que eles precisam que a gente compreenda isso. Eles precisam que a gente entenda que eu tenho um lugar nessa posição. E dependendo do movimento que eu faço, eu prejudico tudo. Faz sentido, pessoal? E agora nós vamos falar exatamente quais são as leis que movem o inconsciente, que favorece para que o sistema fique de pé e continue crescendo. Mas aqui eu trouxe justamente para vocês perceberem que toda ação tem uma consequência. O crescimento, ele exige uma concentração e uma dedicação constante. E a queda, basta um deslize. Ok? Nós vamos falar então. Aqui eu vou apresentar para vocês quais são as leis do inconsciente que funcionam como a lei da gravidade. Que não importa se vocês concordam, se vocês querem, se vocês não querem, tá? Vai atuar sempre dentro de uma organização. E eu estou trazendo aqui a visão de Bert Hellinger, das constelações familiares e organizacionais. Direito de pertencer, hierarquia e equilíbrio. Então, o que se fala na família? Todos pertencem. Ninguém pode ser criticado, rejeitado, excluído, subestimado, porque se isso acontece, essa força que conduz a família vai fazer com que você repita aqueles comportamentos que você mais criticou. Por isso que a gente vê repetição nas famílias de geração para geração. Tá? Tudo que você critica ou tenta excluir, intensifica e cresce em você e na sua família. Também mostra que na família nós precisamos trocar com o equilíbrio. Dos pais a gente só recebe, não tem como devolver. Como é que eu vou pagar minha mãe a vida? Como é que eu vou pagar meu pai a vida que eles me deram? Tem jeito? Se eu insisto, ao invés de virar e seguir adiante, fica aqui tentando resolver com eles, eu estou colocando fluxo ou eu estou paralisando a vida? Estou paralisando. Estou impedindo o crescimento das gerações que vieram anterior. Então o equilíbrio aqui é eu recebo, agradeço, viro e sigo. Eu equilibro um pouco quando eu passo isso adiante. Não é? Esse é o equilíbrio. As pessoas acham que na frente do pai e mãe, da mãe, elas se calaram, não falaram nada, elas estão respeitando. Não. O conceito aqui é mais amplo. Respeitar é concordar com seus pais do jeito que eles são. Sem críticas, sem julgamentos, sem exclusão e daí por diante. Ok? Então foi um pouco do que nós vimos no início da aula. Tá? E nas empresas nós também temos o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Me conta uma coisa, numa empresa a pessoa pertence até quando? É como na família que a pessoa pertence para sempre e não pode ser excluída? Não. Qual é o critério do pertencimento? Sim. Então ela fica até quando ela der resultado. Deu resultado, fica. Não deu resultado, sai. Então funciona mais ou menos assim. Toda empresa precisa de comando. Para uma empresa funcionar, há de se ter comando. Porque a nossa literatura de comportamento, as pessoas falam de comportamento, mas muitas não compreendem comportamento inconsciente. Nós estamos pagando um preço organizacional, consequentemente econômico e social, muito grande por isso. Porque o discurso que se tem é liderança democrática. Entendem? Só que liderança democrática, se não tem uma pessoa para dirigir, e se esses papéis não estão bem estabelecidos, nem sempre é possível gerar o resultado que precisa. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que toda empresa precisa de comando, direção. Olha lá.
Ok, ele comanda, né? Para que ele tenha força, para que a direção tenha força, ela precisa comandar essas pessoas, servindo essas pessoas. Uma direção que pensa no próprio umbigo, frequentemente coloca a empresa em risco. Então, comandar aqui ok, eu dou uma direção, nós vamos juntos, mas a serviço de todos vocês que estão me seguindo, e a serviço de todos que estão recebendo isso e o efeito sistêmico que gera na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Por isso que dirigir não é para qualquer um. Por isso que a habilidade comportamental de comandar as pessoas não é para todos. Porque frequentemente as pessoas estão mais centradas na própria necessidade do que olhando para o outro. Por todos os fatores que nós já mencionamos aqui. Mas toda empresa precisa de liderança. Vocês estão falando com uma profissional aqui, gente, que eu sou bem séria com isso. Inclusive, tem uma coisa que eu critico, né, Braz? É a história do funcionário colaborador. Eu tenho um conceito sobre a palavra colaborador. Você colabora, quando fala, é uma colaboração, nós estamos partindo do princípio que a pessoa pode optar ou não por fazer aquilo. Concorda? Quando fala colaboração, né? Só que aqui, olha lá, você faz parte desse grupo. Tem uma direção a ser seguida. Aí esse aqui vem e fala, não, eu não vou nessa direção. Hoje eu não vou colaborar, não. É assim? Não. Então, eu acho esse termo, essa é a minha opinião técnica, não é pessoal, ela é técnica, comportamental. Que esse termo é um crime. Porque a gente está partindo do princípio que o colaborador está colaborando. Não. O colaborador, ele precisa fazer a posição que ele está dentro da empresa, cada um aqui tem sua posição. Funcionar. Ele tem uma função, ele tem que fazer essa função funcionar. Percebem? Se a gente está dentro de um sistema e compreende que o funcionamento dele depende do meu resultado, porque, bom, ele está aqui, ele está dando direção. Mas se esse aqui resolve sair da posição dele para ajudar esse, que resolve sair desse para vir para cá, que resolve tirar uns dias e ficar fora mesmo que não seja possível, como é que fica o resultado? Ele não acontece. Gente, isso aqui é muito concreto, que eu estou mostrando para vocês, e muito simples. A palavra colaborador, ela é só um conceito. Mas um conceito que se a gente não tomar cuidado, a gente se perde com ele. Porque ele ganha força. Porque a gente passa a pensar nisso, a acreditar nisso. Aí a gente volta de novo naquelas imagens mentais, como a gente faz com os nossos pais. Compreendem? Então, toda empresa precisa de liderança. E para que ela funcione, o comando precisa estar estruturado. Cada um na sua posição. Cada um cumprindo o seu papel. Em busca de um resultado que precisa estar claro. Quem deixa o resultado claro? Quem deu mais para essa organização? Quem gerou essa organização? Ele entende mais na necessidade do que os outros. Então, um dos critérios para uma organização funcionar é a hierarquia. Organização sem hierarquia, nessa visão técnica que eu estou apresentando para vocês, se eu estou apresentando é porque eu concordo e muito, a empresa fracassa. Por um simples motivo. Essa posição é troca. Assim como essa posição é troca, assim como essa posição é troca. E todas as posições, elas são válidas e necessárias para manter a sobrevivência de uma organização. Compreendem? Mas o que essa pessoa trocou para estar aqui, tornou ela capaz de enxergar
mais adiante, ou não? Sim. Não é? Vocês já observaram isso? À medida que você cresce, o que a vida faz com você? Ela te dá mais oportunidades. À medida que você troca mais com a vida, as suas oportunidades, elas vão ampliando. As oportunidades, elas vão aumentando. Compreendem? Então, a pessoa que está aqui, ó, nessa posição, é como se fosse um edifício. Vamos imaginar aqui, está lá no 20º andar, né? Vamos supor. O que esse aqui enxerga é a mesma coisa? Não. Quem tem uma visão mais ampla? Assim, quer dizer que essa pessoa dá conta de tudo? Não. Essa pessoa, ela enxerga mais adiante. Ela está lá no 20º andar, ela consegue perceber aquilo que quem está aqui não percebe. Concorda? Só que em contrapartida, ele aqui consegue enxergar o que está aqui embaixo? Não. Tem coisas que acontecem aqui embaixo, que por estar numa posição mais estratégica, atendendo às necessidades mais complexas desse sistema, que não tem como essa pessoa enxergar. E que vai derrubar, como aquela imagem que vocês viram. Percebem? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Não existe posição melhor ou pior. Todas as posições, elas são importantes e necessárias. Compreendem? Só que para que ele possa olhar mais adiante e definir estratégias maiores para o todo, ele precisa que essas partes funcionem. E sem hierarquia, gente, não é possível fazer um grupo se movimentar. Compreendem? É a mesma coisa de partir do princípio, e é assim que a gente faz o nosso padrão inconsciente de comportamento. Que um filho entende mais da vida do que um pai e uma mãe. Aí quando a pessoa está insistindo muito nisso comigo, eu falo assim: quem limpou o bumbum de quem? Você pode criticar, você pode julgar, você pode fazer o que quiser, mas a sua mãe está na vida há mais tempo do que você. Ela está no seu corpo, você não está no corpo dela. Mas você é ela, compreende? Isso é fato. E aí a gente tende a repetir na organização exatamente o mesmo padrão inconsciente de comportamento que a gente tem lá na família de origem. E aí a gente tem um perigo. Porque a família de origem, ela não acaba. Eu posso fazer a besteira que for, eu posso ferir da maneira que for, que o sistema vai continuar. Faz sentido? Então, como é que funciona? Aquele filho que consegue reconhecer que o que recebeu dos pais foi o suficiente e se alegra com o que recebeu, quando ele chega numa empresa, como é que ele vai agir com seu superior imediato? Da mesma forma. Como é que ele vai agir com o companheiro ou com a companheira em casa? Da mesma forma. Como é que ele vai agir ou ela vai agir quando chegar na loja para comprar uma roupa? Da mesma forma, porque a gente repete o padrão inconsciente daquilo que nós fizemos na nossa família de origem em todas as relações que a gente passa. Porque a gente não escolhe conscientemente, a gente faz igual fez na hora do coffee. Compreendem? A gente está sempre repetindo o mesmo padrão de comportamento. Quem acha que os pais fizeram pouco, chega na empresa, todo tanto que quem está no comando fizer é pouco. Quem acha que os pais não têm competência para fazer o essencial por ele, também chega na empresa, acha que quem está comandando não tem competência. E acha que ele poderia fazer mais. Aí eu falo para o funcionário assim: tudo bem, faça. Não é? Faça. E nós podemos. E nós devemos. Isso também é disponível para nós. Só que geralmente quem está nessa postura
ela não tem a força necessária para fazer esse movimento. Porque qual seria essa força? Reconhecer a força dos pais que estão dentro dele e aprender com essa pessoa que está conduzindo ele. Porque se ela está nessa posição, ela subiu. Aí tem gente que me pergunta assim, empresa familiar que a pessoa não sobe porque trocou e amadureceu para isso. Os resultados estão aí, né? São mais desafiantes para o filho que sobe aqui. Sem ter realmente trocado de maneira condizente, sustentar é mais difícil. Assim como todas as outras relações, conquistar um parceiro é fácil. Difícil é manter a relação, é fazer essa relação crescer, é fazer essa relação frutificar, ser uma relação que mantém os dois se movimentando para o mais. Ter saúde é fácil. A gente geralmente ganha saúde. Manter é que é difícil. Não é? Abrir uma empresa, gente, é fácil também. Difícil é desenvolvê-la. Compreendem? Sabe por quê? Esses primeiros movimentos que eu mencionei para vocês, a gente consegue fazer com a força do eu. Os seguintes não, nós precisamos aprender o nós. E é exatamente o que essa geração de hoje não está sabendo. Se eu agradeço esse tanto de eu, tudo que veio para mim, porque a casa dos pais, eles se adaptam a gente, né? Eu estava ali conversando com a Fernanda, aí veio a Larissa, que é a secretária. Toma um suquinho. Eu pensei, foi minha mãe. Aí peguei o suco, né, Fernanda? Eu tomei o suco. Aí daí a pouco veio minha mãe. Toma um cafezinho? Aí a Fernanda, Mirella, eu falei, é minha mãe. Mãe é assim. A coisa mais linda, ela cuida. Porque para o filho que deixa, né? Eu por um tempo falava, mãe, você está me atrapalhando. Né, mãe? Já fiz isso. Mãe. Eu falava assim, mãe, ai mãe, estou trabalhando. Então, atrair as relações é fácil, porque no primeiro momento a gente faz com eu. Mas desenvolver é difícil. Como ganhar dinheiro, gente? Tem coisa mais difícil do que desenvolver dinheiro? Dinheiro é força da vida. Dinheiro é a principal força de manutenção de vida. Não se mantém vida sem dinheiro. E o dinheiro, ele precisa ser gasto. Ele precisa ser usado. Porque ele está em movimento. Ele quer movimentar para gerar vida. Compreendem? Sim. Se você tem... eu vou dar uma dica valiosa. Se você tem dificuldade com dinheiro, é exatamente a relação que você estabelece com a sua mãe. Sim. A vida vem de quem? Quem fez a tarefa principal por você? Quem colocou a vida em risco de morrer para te trazer até aqui? Quem foi a pessoa que mais te serviu? O dinheiro é resultado do serviço. Ganhar é fácil. Manter e desenvolver requer este conhecimento. Essa postura, essa grandeza de reconhecer o que a sua mãe fez por você. Compreendem? Minha empresa é resultado disso. Quando a empresa tem lucro, nós estamos gerando vida. Quando a empresa tem prejuízo, nós estamos prejudicando vidas. E é assim. Geralmente, quem trocou num nível assim, ele já entendeu isso. Na tentativa e erro, com consciência, a gente não sabe. E se o funcionário, ele almeja estar aqui, o que ele precisa fazer? Então, aprender essa caminhada. Mas é mais fácil achar que o outro chegou lá porque deu sorte. No nosso país, ninguém cresce com sorte. E se cresce, cai. Porque não sabe entender o movimento que aconteceu para chegar lá. Compreendem? Então, empresa precisa de hierarquia. Precisa estar claro para vocês. Então, eu vou dizer duas coisas importantes. O que os estudos mostram? Empresas precisam de processos, pessoas e postura inconsciente. Qual é a sua posição na organização? Hierarquia.
Isso que eu estou falando aqui para vocês. Qual é a sua posição nessa organização? Qual é a sua posição na OPMED? Tá? Nessa posição, quais são as suas tarefas? Quem te conduz? Você conduz quem? Ok? Você está numa posição de comando, tem superior imediato. Lá. Você está numa posição de comandante, tem subordinados. E as pessoas falam, nossa, Mirella, mas esse termo está tão ultrapassado, ele é real. Não tem nada, é subordinado mesmo. Essa palavra, ela é nobre. Sim. No sentido literal, de você vai ser conduzido. Compreende? A gente fica nesse discurso dos conceitos, nós estamos fazendo uma bagunça danada na vida das pessoas. Não tem problema nenhum. Até pouco tempo eu falava chefe, todo mundo mirava falando chefe. Gente, o que importa não é a palavra, é a postura, é o sentimento que você emite, que coloca a ordem. Então você precisa saber exatamente quem te conduz, quem você conduz, quem são os seus pares. Aí às vezes a gente vai para o treinamento, a gente explica que precisa trabalhar em equipe, essa pessoa não vai saber. Ela não vai aprender. Se ela não entender que ela muda a postura dela lá no princípio, lá na origem. Compreendem? Sim. Quem não supera em casa o relacionamento com os irmãos, fica intratável em qualquer lugar que vai. Porque não consegue reconhecer que o outro tem uma posição que é dele. Disputa a posição. Percebem? Então, uma empresa precisa estar com os processos claros. Saber exatamente qual é a sua posição, quais são as suas tarefas, o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, as prioridades entre uma tarefa e outra. Se você está lá, você tem que saber. Hoje vocês sabem disso, não sabem? Tem clareza? Né? E é importante também, olha, esse é um fato fundamental. Você entender qual é a posição da sua unidade em relação ao todo. Porque isso também tem um efeito para o sistema. Né? A unidade que chegou primeiro, ela troca com essa organização há mais tempo. Faz sentido para vocês? Assim, gente, como empresa, é muito importante a gente perceber onde ela foi fundada. Eu falei aqui, falei muito sério, que a gente tem que pensar a OPMED em outros países, mas a origem dessa empresa é brasileira. Se ela chega num país e quer implementar nesse país as regras do país dela, sem entender a importância dessa adaptação inconsciente, isso gera sérios problemas, assim como as unidades. Se você não compreender qual unidade que você está e qual a posição dessa unidade em relação às outras, corre o risco de você não saber se portar em relação à força que essa empresa traz. Ok? Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de competência técnica e competências comportamentais. Competência técnica é a parte técnica, né? Competência comportamental, nós estamos falando das suas habilidades de comportamento para conduzir, para servir naquele cargo. Que a nossa tendência, nós estamos desenvolvendo inteligência artificial, realidade virtual, né? E que a tendência é a gente ser substituído cada vez mais pelos robôs. Só que a habilidade de comportamento um robô não tem. Isso quer dizer que a cada vez mais nós vamos precisar fazer o nós. Flexibilidade é uma das coisas que a gente vai precisar cada vez mais, né? Capacidade de suportar pressão, capacidade de ficar no seu lugar e respeitar o lugar do outro, capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa que a direção estimula muito esse entendimento. Então, vamos compreender no seu cargo quais são as habilidades de comportamento que você precisa para que esse cargo funcione bem. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos a serem desenvolvidos para trazer esse resultado que todos precisam? Tá? E aí, quando a empresa tem pessoas competentes, com habilidades de comportamentos satisfatório, mas os processos não estão estabelecidos,
então a tendência dela é perder as pessoas competentes, porque essas pessoas elas não conseguem realizar. Então nós precisamos de processos bem estabelecidos, pessoas competentes. Empresas com muito processo, ela às vezes se torna rígida e inflexível. No mercado atual isso é um perigo, tá? Então nós precisamos dos processos bem definidos, estruturados, isso que eu já mencionei para vocês. Pessoas competentes, e agora eu estou acrescentando para vocês mais um elemento, é a postura inconsciente. Porque se eu tenho processo bem estabelecido e tenho pessoas competentes e não tenho a postura adequada, então eu não consigo realizar aquilo. Porque aqui nós percebemos que a gente fica conectado às pessoas pela força do inconsciente, que é a força invisível do sentimento. Então você pode não saber uma informação, mas nós sentimos essa informação no corpo. E é esse sentimento que transita entre todos, não é? Eu não preciso, por exemplo, estar aí com vocês para saber o que cada um está sentindo. O que está acontecendo com cada um. Se eu prestar atenção no meu corpo, eu sei o que vem de cada um, assim como vocês. Só que a gente tem mais pensado do que sentido. A gente tem ficado muito mais no eu, na minha necessidade, o que eu quero, do que no nós, no coletivo. Sim? Então, hierarquia é fundamental. Hoje as nossas crianças, elas estão perdidas justamente porque os pais não estão sendo capazes de dar uma direção, porque criticaram os próprios pais. E quando a gente critica, a gente quer fazer diferente. E quando a gente quer fazer diferente, a gente não cria uma referência de força. A gente cria uma referência negativa do que o que a gente não quer fazer. Então, se é assim, fica apenas quem dá resultado. Gente, eu vou dizer para vocês isso. Eu sou psicóloga jurídica e criminóloga. Eu comecei a minha carreira na área social. Penso uma pessoa que tinha um discurso assim, de que a gente tem que fazer de tudo para manter as pessoas na organização. Eu pensei isso por muito tempo, né? Até eu tenho uma visão assim do efeito disso para o todo. O desligamento é uma das coisas mais difíceis dentro de um sistema. Ele é sofrido para todos. Eu me assustei muito quando eu comecei a trabalhar com as empresas e perceber que muitos empresários colocam o próprio negócio em risco para não ter que desligar. Mirela, por que razão então isso acontece? Porque a nossa maior dor é a rejeição. Nós morremos de medo de ser rejeitado. Nós morremos de medo de ser criticado. Por isso que nem todo mundo cresce. Porque você tem que dar a cara a tapa. Para você crescer, você tem que suportar a rejeição. Você tem que suportar ser excluído. E nem todo mundo está disposto. Se é algo que eu não quero para mim, é muito difícil eu fazer com o outro. Não é? É muito difícil eu chegar para alguém e falar, olha, o que você está oferecendo não está contribuindo. Mas acontece que quando eu não sou capaz de fazer isso, a tendência é, como nós estamos inconscientemente ligados por essa força invisível que move o sistema organizacional, como as pessoas se sentem quando uma pessoa que não é competente permanece? A tendência é o grupo rachar, né? Racha, o grupo racha. Eu falo assim, as pessoas falam, vamos fazer uma pesquisa de clima organizacional. Quando a gente tem que fazer pesquisas de clima organizacional, é por um motivo simples. A cultura organizacional dessa empresa, o problema que está tendo na equipe é porque a direção não se posicionou de forma a manter quem dá resultado e tirar quem não dá. Porque quando fica alguém que não dá resultado, qual é a tendência? Parte do grupo fica com pena dessa pessoa, parte do grupo fica com raiva. Entende? Aí começam a brigar entre si. Quem tem pena quer proteger, quem tem raiva quer excluir, e quem está na condição fica puto de raiva. Por isso que vem processos jurídicos depois. Os processos, muitas vezes, é a pessoa reivindicando, porque ela tinha que ter sido mandada embora.
Quando ela permanece, nós estamos tratando ela como se ela fosse realmente incapaz. Porque você diz para ela, olha, aqui você contribuiu até agora, daqui para frente ela vai poder contribuir em outro lugar, não vai? Tem algo que ensina mais uma pessoa do que a demissão? Mas se ela fica, percebe, contamina a rede toda. Então, quando a gente fala isso, é claro, gente, que aí quem está no comando, os coordenadores, os gestores, a direção, precisa compreender essa troca, né? Porque as pessoas, elas têm fases, elas têm desafios, elas têm momentos, não dá, a produtividade ela não fica mantida o tempo todo. É claro que ela oscila, precisa, né? É humano. E quem está no comando, ele precisa entender de como está essa troca. Por isso que a gente também vai falar de equilíbrio entre o que é dado e o que é recebido. Empresa, você entrega o seu serviço e recebe dela a remuneração por aquilo que você faz. E essa troca, ela muda o tempo todo. Então, quer dizer, a pessoa contribuiu bastante. Agora ela teve um desafio e a gente considera tudo o que ela fez. Quando uma pessoa que está no comando faz isso, qual é o efeito para o grupo? O grupo confia nele? O grupo vai se abrir para a direção dele? Não. Não vai. Ele vai se fechar. Mas se ele releva também, isso está prejudicando todo, o grupo vai confiar nele se ele não fizer o necessário? Não. Essa medida, ela precisa ser sentida, percebida e desenvolvida no dia a dia. Por exemplo, se quem está no comando percebe-se que a pessoa que está lá, ela está oferecendo menos, então ele precisa ser capaz de chegar e falar. E negociar o desempenho, né? Só que hoje, da forma como as empresas crescem, nem sempre a gente está estruturado de maneira adequada para fazer as avaliações de desempenho com a regularidade que precisa. E para dar os feedbacks que precisam, né? Mas o ideal é que quem está no comando tenha essa conversa clara para quem está sendo submetido à condução, compreenda o que, como deve ser feito, quando deve ser feito, o que deve ser mudado, o que deve ser mantido, o que deve ser acrescido. Então, a troca com a organização, e aí eu quero convidar vocês a pensarem, se isso não está claro para vocês, então a melhor coisa é perguntar. Muitas vezes as pessoas pagam um preço altíssimo justamente porque elas não perguntaram. Porque às vezes quem está no comando, como está olhando lá na frente para definir as estratégias de lá, às vezes não percebe que você está confuso com o que você está aqui. Concorda? E aí o que acontece com isso? Você tem menos. E troca menos. E trocando menos, fica difícil. Então, qual é o principal recurso de uma empresa? Gente, funcionários e clientes. Quem está no comando precisa compreender o valor das